Ela se senta sozinha, mas o padrinho milionário tem uma surpresa inesperada que mudará tudo. A mansão de Victor brilhava sob a luz das estrelas, como um farol de opulência em meio à escuridão. Os lustres de cristal pareciam chorar diamantes, refletindo 1000 cores nas paredes ricamente decoradas. Mia, olhando pela janela do seu quarto, sentiu um aperto no peito. A elegância do lugar não era seu mundo. Era um mundo de sussurros e sorrisos que não a incluíam. Um reino onde ela era apenas a herdeira solitária, sempre à sombra das expectativas da família. Sua vida era um desfile de jantares formais e encontros insípidos. Mas aquele convite, o baile de gala em homenagem aos 50 anos da mansão de Victor, o cheiro de aventura pairava no ar, e pela primeira vez, algo dentro dela se acendeu. Um vestido deslumbrante foi escolhido, sua silhueta quase mágica, feita sob medida para acentuar a fragilidade que ela se esforçava para esconder. As borboletas no estômago dançavam com a excitação do desconhecido, mas uma dúvida crescente também se instalava. O que significava tudo isso para ela? Instantes antes de sair, uma mensagem de seu advogado, apressada e urgentemente redigida, cortou o clima. Victor enfrentava um escândalo financeiro, um burburinho que podia destruir não só sua fortuna, mas a reputação da família dela. As palavras pulavam da tela. Seu padrinho precisa de você, Mia. O nó na garganta se apertou como um laço de verdade. Aquela festa, que parecia uma chance de libertação, agora era uma armadilha. Ao chegar na mansão, as vozes se misturavam em gritos de alegria, mas para Mia parecia um eco distante. Uma música sedutora preenchia o ar, mas seu coração batia descompassado. Victor a avistou, seu olhar caloroso e cheio de segredos. Ele se aproximou, seu sorriso tão brilhante quanto o baile. Mia, você está deslumbrante, mas por trás dessa feição carismática, ela viu a inquietação nos olhos dele, um fio de preocupação. Enquanto dançavam, sussurros e risadas ao redor pareciam distantes. A tensão em Victor crescia, o escândalo pulsando entre eles como uma tempestade prestes a estourar. E com cada passo, a conexão que, antes era um simples afeto familiar, começaram a florescer em algo mais, algo inegável, perigoso. No entanto, quando um rosto conhecido, mas enigmático, surgiu na entrada da sala, a atmosfera mudou. Ele carregava um semblante de vingança. Victor, você realmente acha que pode escapar dessa? As palavras cortaram o ar como vidro quebrado. O que estava acontecendo? Mia sentiu o chão tremer sob seus pés. Um romance que florescia, dilemas familiares, um rival obscuro e, acima de tudo, segredos prestes a serem expostos. E no meio dessa confusão, o que era verdade? Mia estava no centro dessa tempestade, dividida entre apoiar o padrinho que a criou e a família que podia ser a origem de tudo isso. Com o baile em pleno andamento, seu coração estava em guerra. Arriscar seu amor ou se manter fiel a laços que poderiam estar arruinados? As feições ao seu redor se distorciam em descrença. O que seria dela naquele momento tão explosivo, quando as revelações pareciam sem fim? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Mia sentiu seu coração disparar quando aquelas palavras cortantes ressoaram na sala. O olhar de Victor se desviou, a animação ao redor diminuindo, como se alguém tivesse puxado a tomada da festa. Ele fechou os olhos por um instante, como se tentasse se preparar para o que estava por vir. A tensão na sala era palpável, o ar parecia denso, quase sufocante. O homem enigmático, agora com um brilho maligno nos olhos, avançou, e Mia ficou paralisada, incapaz de desviar o olhar. Escapar? Não, Victor. Eu vim aqui para lembrar a todos quem você realmente é, ele gritou, sua voz ecoando nas paredes de mármore. Um silêncio sepulcral tomou conta de todos os presentes. Os sussurros cessaram. Todos os olhos agora estavam voltados para Victor, e Mia sentiu o frio da incredulidade crescer em seu estômago. As cores do baile, que antes lhe pareciam vibrantes e festivas, agora pareciam desbotadas. O rosto de Victor se contraiu. Ele tentou sorrir, mas não havia mais confiança naquela expressão. Vá embora. Samuel, isso não é lugar para suas mentiras, ele respondeu, a voz tensa. Mentiras ou verdades que você tem escondido por tempo demais? Retrucou Samuel, seu sorriso se transformando em um sorriso de escárnio. E nessa fração de segundos, tudo mudou. Mia percebeu que o nome de Samuel não era apenas um retorno do passado, mas um marco de algo muito mais profundo. De repente, a música parou. O mundo ao redor dela parecia girar. Não era apenas um rival qualquer. Samuel era parte de um capítulo que Mia nunca soubera que existia em sua vida e na história de Victor. Você não pode esconder os dinheiros que roubou, Victor. Esses anos de esplendor não valem nada sem a verdade. Continuou Samuel, suas palavras sendo como facadas. O rosto de Mia palpitava. Virou-se para Victor, buscando respostas em seus olhos. A angústia dele era evidente. Um olhar que falava de segredos, medos e decisões que moldaram sua vida. O que estava acontecendo? Samuel, basta! Você não tem ideia do que está falando. Mas a voz de Victor tremia, e o nervosismo se espalhava entre os convidados. Murmúrios e olhares de reprovação surgindo. Mia sentiu as vibrações de medo passarem por sua espinha. A dor de algo oculto estava prestes a ser exposta. Então me diga, Mia, você sabe sobre o que foi forjado nas sombras dessa mansão? O que esse homem fez para justamente ter você ao seu lado, como uma marionete? Samuel disparou, e o olhar de Mia se alternou entre a raiva e a confusão. Aquelas palavras ficaram penduradas no ar como um vendaval prestes a explodir. A indignação se instalou, mas também uma curiosidade mórbida. O que mais ela não sabia? Mia se bateu a dúvida como uma tempestade dentro de si. Ela se lembrou das cartas ocultas, os documentos que via e que passaram a fazer parte de sua vida, mas nunca foram discutidos. Um mundo de segredos estava lá como um labirinto cheio de armadilhas. O olhar de Victor implorava por compreensão, enquanto a tensão aumentava. Mia, desviando de tudo ao redor, não sabia mais a quem se agarrar. O que era amor? O que era mentira? O tão sonhado baile de gala. Agora um cenário de tormento, e um futuro repleto de incertezas a aguardava. Um rugido ressoou à distância, e as luzes da mansão falharam, mergulhando o salão em um frenesi de gritos e sombras. Uma explosão repentina de pânico. O piso tremia sob seus pés, e uma porta se abriu com força. Mia, hesitante, olhou para Victor, seu coração dividido entre seguir o homem que sempre respeitou e correr em busca da verdade.
O que mais estava escondido? Era apenas o começo de um caminho que poderia levá-la a revelações que mudariam tudo. A música, agora em silêncio, poderia ser substituída por um novo acorde, um que prometia respostas, mas também dor. Ela precisava decidir. Mia olhou para Victor pela última vez, o rosto dele em luz e sombra. O que você realmente esconde? A dúvida pairava no ar, enquanto ela se preparava para o que estava por vir. Mia olhou para Victor, seu coração apertado. O que você realmente esconde? A pergunta pairava no ar, quase palpável, e a sala encolheu ao seu redor. Samuel, encarnando a tempestade, não recuou. Seus olhos brilhavam com uma intensidade sinistra, como se esperasse há muito por aquele momento. A música estava morta, mas o murmúrio crescente dos convidados agora se transformava em um zumbido incessante. Gritos e sussurros cruzavam a sala, confundindo Mia. O tempo parecia parar, enquanto ela contemplava a situação. O passado, a confiança, o que pensava saber sobre Victor, tudo arqueava sob o peso do momento. Você realmente quer saber, Mia? A voz de Victor soou tensa, quase quebrando. Então eu vou te contar, mas não aqui. Um brilho de desespero cruzou seu olhar. Não é o lugar certo para isso. Foi como um estalo de vidro quebrando. Naquele instante, uma explosão de luz, claramente não pertencente ao ambiente da festa, estourou através do grande lustre do salão, como se a própria mansão estivesse se revoltando contra o que estava se desenrolando. As lâmpadas explodiram em um espetáculo de faíscas, mergulhando o ambiente em escuridão. Gritos de pânico encheram o ar, e então o chão tremeu. Não eram apenas vibrações provocadas pelo medo. Era algo maior, mais forte. Uma fenda surgiu no piso, a madeira rangeu e dividiu-se em um arco tóxico onde sombras dançavam. Algo estava emergindo do fundo da mansão. A multidão, antes glamourosa, agora se tornava uma massa apavorada. Mia olhou para Samuel, sua expressão repleta de revelação. O que você fez, Victor? Ele parecia esconder algo muito maior do que os rumores que cercavam seu nome. O ambiente era eletricamente tenso, como se a própria casa estivesse acusando Victor ao expor seu passado obscuro. A fissura alargou e uma silhueta começou a romper o solo, emergindo como se tivesse adormecido nas sombras da mansão. Era uma mulher, olhos intensos, cabelos desgrenhados e uma fragilidade que contrastava com a força emanando dela. Mia segurou a respiração. Reconhecia aqueles traços. Aquela mulher, ensanguentada e desgastada, parecia uma lembrança antiga se agitando na escuridão. Mamãe? O sussurro escapuliu de seus lábios. O nome a deixou tonta. Um eco de dor que cortava mais profundo do que qualquer segredo que imaginara. Não, não pode ser. A voz de Victor agora era uma súplica. Ele retrocedeu, como se a última revelação do passado viesse para consolar ou condenar. Os convidados ficaram congelados, testemunhas em um teatro de horror. Samuel, triunfante, cruzou os braços. Vai dizer que ela não tinha que estar aqui? Que você a deixou para trás? Mia, perdida entre dúvidas e verdades gritantes, buscou o olhar de sua mãe. Vocês não me contaram, e a angústia preencheu o espaço. O que mais estava oculto? Como a história fora tecidos a partir do sangue derramado e das promessas quebradas. A mulher havia voltado, não apenas como um fantasma,
mas como a chave que poderia destrancar segredos de uma vida cheia de mentiras. O pânico misturou-se à confusão, e um sentimento urgente despertou dentro de Mia. Victor estava no centro da tempestade, e por mais que tentasse manter a face, seu olhar traía medo e culpa. Eu nunca quis que soubesse assim. Ele gaguejou enquanto a mulher se aproximava lentamente. Não era para isso acontecer. O chão ainda tremia, e a multidão olhava com uma mistura de espanto e indignação. O que a mãe de Mia teria a dizer? A verdade começava a se desenhar entre as sombras, e enquanto o futuro se desdobrava diante dela, Mia sabia que precisava decidir quem ela realmente era, entre amores, segredos e revelações devastadoras. Naquele instante crítico, enquanto a mulher se aproximava de Mia, o peito da jovem pulsava entre expectativa e terror. O que mais poderia ser revelado? De repente, tudo o que Mia pensava saber estava em jogo. Ela se perguntava se mais alguém estaria escondido sob a superfície. A casa, mergulhada no silêncio eterno, aguardava a próxima explosão de segredos. Mia olhou para a mulher à sua frente, a confusão tomando conta dela. Mamãe? A palavra quase não saiu, mas o olhar da mulher respondeu com um misto de dor e amor. O salão estava em choque. A tensão crescia como um gás prestes a explodir. Victor, com a expressão paralisada, estava afastado, tão vulnerável quanto nunca. Mas antes que qualquer um pudesse respirar, o chão estremeceu novamente. Desta vez, não eram apenas vibrações de medo. Era como se a própria fundação da mansão estivesse se rebelando. Uma fissura se alargou sob os pés de todos, e uma onda de murmúrios se espalhou como um incêndio. A mulher, que agora estava mais perto, estendeu a mão para Mia, como se quisesse puxá-la para um lugar seguro. E nesse momento, a luz se apagou completamente. No escuro absoluto, gritos ecoaram. O pânico pareceu transformar a festa glamurosa em um cenário de terror. Mia sentiu a mão de sua mãe se fechar delicadamente sobre a sua. Um toque familiar, mas ao mesmo tempo estranho. Venha, precisamos sair daqui. A voz dela era um sussurro urgente, repleto de uma força que parecia chamar Mia. Mas antes que pudessem se mover, um estrondo ensurdecedor rompeu o silêncio. A estrutura da mansão estava cedeando. Clarões de luz branquíssima explotaram da fissura no chão, formando um espetáculo de cores e sombras. A multidão se dispersava em todas as direções, cada um tentando encontrar uma saída em meio ao caos. Paredes pareciam se fechar, janelas quebraram e o chão se abriu. E naquele momento, um grito cortou o ar. Era Samuel, que havia sido atingido por uma laje que despencou do teto. Ele caiu no chão, a expressão de vingança agora transformada em terror. Silêncio o envolveu por um segundo até que as pessoas percebiam. Havia algo mais aqui do que um simples escândalo. Victor, agora em um estado de desespero, olhou para Mia com um pedido silencioso em seus olhos. Eu não podia deixar que isso acontecesse. Eu fiz tudo por você. Ele estava quase em lágrimas. Mas quem era aquele homem que havia prometido protegê-la? Mia sentiu seu coração apertar. Por que você não me contou a verdade, Victor? O que mais você está escondendo? A resposta estava prestes a vir em um rugido de destruição. O chão se abria completamente, revelando um compartimento escuro e úmido abaixo. A mulher puxou Mia mais para perto. Nós precisamos enfrentar isso juntas. Essa era a voz da sua mãe. Mas havia algo mais. Uma força antiga, um segredo que unia as duas. Enquanto a mansão caía ao seu redor, uma luz começou a emanar do fundo da fenda. Uma luz dourada e pulsante.
Era como se algo dentro da terra estivesse acordando. E antes que alguém pudesse processar o que estava acontecendo, um objeto antigo, visivelmente danificado e coberto por décadas de poeira, foi lançado para cima pelas rachaduras. Era uma caixa de madeira, ornamentada com símbolos que Mia não reconhecia. Com o impacto da caixa no chão, um eco longo e ressonante preencheu o ar. O silêncio se instalou novamente, mas agora com uma nova tensão. A multidão, em pânico, parou. Todos direcionaram seus olhares para a caixa misteriosa. Victor e Mia ficaram paralisados, conscientes de que a revelação que se aproximava seria algo que alteraria tudo. E com isso, um sussurro se ergueu do interior da caixa. Era um nome que ecoou entre eles como uma sombra do passado. A verdade de quem você realmente é, Mia. Você está pronta? O ar estava denso com perguntas não respondidas. Como aquela luz, a verdade estava à vista. Mas a que custo? Mia olhou para a mulher à sua frente, a confusão tomando conta dela. Mamãe? A palavra escapuliu, quase um sussurro, enquanto o peso do reconhecimento a oprimia. A sala estava tão silenciosa que o som do coração pulsando em seu peito parecia ensurdecedor. Victor, por sua vez, estava paralisado, um misto de medo e incredulidade estampado em seu rosto. Mas antes que qualquer reação pudesse ocorrer, o chão tremeu novamente. Desta vez, a base da mansão parecia gritar. Uma rachadura se abriu ainda mais e a luz dourada da caixa aumentou, como se algo quisesse ser libertado. A mulher estendeu a mão para Mia, um gesto de proteção, mas a fenda sob seus pés se alargou num ritmo frenético. Algo estava emergindo, algo que mudaria tudo. Mia estava paralisada. A luz aumentou de intensidade e uma forma começava a se delinear. Mas não era só uma visão. Uma figura, envolta em sombras, ergueu-se. Um homem, alto, vestindo um terno escuro desbotado, surgiu do fundo da fenda. Seus olhos, como fendas geladas, se fixaram em Victor. Chegou a hora de você encarar a verdade, ele disse com um tom profundo e ameaçador. O homem não era um desconhecido para Mia. Ela se lembrou de seu olhar, das histórias que ouviu sussurradas entre as paredes da mansão quando era criança. Você! A voz de Mia ecoou, a incredulidade se transformando rapidamente em uma onda de horror. Você está vivo? Sim, e por muito tempo eu esperei que você soubesse a verdade, Mia. Ele respondeu, e um sorriso cruel surgia em seu rosto, como se saboreasse cada palavra. A verdade sobre seu passado e sobre o passado de Victor. A sala estava em estado de choque. Os convidados, antes paralisados, agora começavam a reagir. Gritos de pânico misturando-se com murmúrios de descrença. Victor, enfrentando esse fantasma do passado, pareceu perder a força. Você não deveria estar aqui, ele gritou, a voz tremendo, enquanto recuava. Ah, mas agora estou. E você finalmente vai ter que responder, disse o homem, avançando lentamente, seus olhos fixos em Victor. Segredos antigos não podem permanecer enterrados para sempre. Mia sentiu um nó na garganta. Que era aquele homem? O que ele sabia? As palavras que saíram de sua boca eram como um veneno que infiltrava seu ser. O que você sabe sobre mim? Sobre minha família? Uma história de traições, de promessas quebradas e de vidas trocadas. Ele respondeu, um brilho maligno em seus olhos. E então, com um gesto dramático, ele apontou para Victor. Seu padrinho não é quem você pensa que é, Mia.
Ele é o homem que destruiu sua vida antes mesmo de você nascer. O ar estava denso. Mia não conseguia processar. Sentiu o desespero crescendo dentro de si como uma tempestade. O rosto de Victor se contorceu em angústia, e uma sombra de culpa lhe cobriu os olhos. Ele não apenas a havia protegido, mas também escondido algo sombrio, algo que poderia mudar tudo o que ela acreditava. Não ouça ele, Mia. Ele está mentindo, implorou Victor, mas sua voz parecia vacilante. Como se falta de convicção tomasse conta dele. As palavras de Samuel ecoaram no ar, enquanto o passado que parecia distante começava a ficar mais próximo, mais real. E nesse momento, a caixa antiga finalmente se abriu. Uma luz radiante explodindo como um sol nascente. O que estava escondido neste objeto poderia ser a chave para tudo, ou um cataclismo que destruiria definitivamente os laços que seguravam Mia e Victor. Quem você realmente é, Mia? Você está pronta? As palavras de Samuel ressoaram, trazendo à tona uma questão que faria a terra tremer. A verdade estava à vista, mas a que custo descobriria? Um sussurro profundo veio do interior da caixa. O tempo da verdade chegou. E enquanto tudo ao redor despencava em desespero, a linha entre passado e futuro se desfazia. Mia sabia que aquele era apenas o começo. Um novo capítulo de segredos, traições e revelações estava prestes a ser escrito. E no fundo, a pergunta ainda pairava: quem realmente era Mia? Mia olhou para a caixa, as luzes dançando ao redor dela como se a própria mansão estivesse respirando. O homem de terno escuro estava tão próximo. A presença dele emanava uma aura de perigo. A verdade de quem você realmente é, Mia. Você está pronta? As palavras ecoavam na sala, e ela sentia cada sílaba reverberar dentro de si. Seu coração pulsava, a confusão misturada com medo palpável. As faíscas da caixa começaram a brilhar mais intensamente, como estrelas perdidas num céu de tempestade. Victor estava em choque. Seus olhos se moviam entre a caixa e aquela figura profundamente familiar, mas assustadora. A tensão era elétrica. Vá embora! Ele gritou, mas a voz não tinha mais autoridade, soava como um pedido desesperado. Mia sentiu um aperto no peito. Quem é você? O que você quer de mim? Sua voz tremia, mas no fundo havia uma determinação crescente. O homem sorriu. Seu olhar carregava um misto de compaixão e crueldade. Ah, minha querida, eu quero que você saiba a verdade sobre a sua mãe, sobre sua família e sobre você. De repente, a caixa explodiu, uma onda de luz e som que quase a cegou. Mia se sentiu sendo puxada, como se cada partícula de seu ser estivesse sendo arrastada em uma corrente. No caos, conseguiu discernir figuras fantasmagóricas dançando ao seu redor, sussurrando segredos antigos. E então, no centro dessa tempestade, a imagem de sua mãe se materializou. Mas não era apenas a mulher ferida que ela havia reconhecido. Algo estava mudando. O brilho na caixa se transformou em um espelho opaco, e o reflexo revelou não apenas Mia, mas também um terceiro rosto. Uma mulher com o mesmo olhar intenso de sua mãe, mas mais jovem, mais vibrante. Você é a chave, Mia. O que você acredita não é tudo. É hora de descobrir quem você realmente é. A voz era suave, mas autoritária. Então uma onda de dor atravessou sua mente. Lembranças distorcidas começaram a se juntar, como peças de um quebra-cabeça. Uma vida cheia de amor, risos, mas também de traições e mentiras. Essas memórias não eram apenas dela, mas também de sua mãe. Ela viu a mulher lutar, e a decisão devastadora de abandonar tudo,
por uma razão que ainda não entendia. Não, o que você está fazendo? Gritou Victor. Mas as palavras foram tragadas pelo turbilhão ao redor deles. O homem de terno se aproximou, a expressão revelando um prazer perturbador. Agora, Mia, o verdadeiro teste. O que você escolhe? O amor e a segurança que seu padrinho lhe deu ou a verdade que vai te libertar? E então, como um flash, a caixa se quebrou, dispersando um líquido espesso que se espalhou pelo chão, como um veneno. A sala ficou em silêncio. A luz do chão escureceu, mas um brilho intenso emergiu de dentro de Mia. Ela sentiu uma força poderosa crescer dentro dela, como se toda a sua linhagem estivesse despertando. Uma onda de energia deslizou por seu corpo. Victor se virou. Você esconde, Victor. Você me disse que me protegia. As palavras saíram como um grito, carregadas de dor e traição, e a sala voltou a tremer. O chão se fendeu ao redor, e o homem começou a se transformar. De repente, era difícil discernir quem ele realmente era. Uma sombra se contorcia e mudava. Então, das suas palavras saiu um sussurro. Você não pode me deter. O que eu fiz é irreversível. O pânico cresceu. O que ele tinha feito? O que realmente havia acontecido entre eles? Mais memórias fragmentadas invadiam o destino dela, e a verdade lentamente começava a despontar. Mas a cada revelação, o chão abaixo dele se explodia. Victor, desorientado, recuava. Mia, temos que sair! Mas sua voz se perdia no caos crescente, enquanto Mia lutava contra o passado que havia se tornado uma tempestade. Tinha a impressão de que a fundação da mansão, assim como sua vida, estava desmoronando. O que mais ela precisava saber? Um mistério se erguiu no ar, e em meio a tudo isso, seu coração pulsava uma única pergunta. Quem realmente sou eu? Mia olhou para a caixa, que pulsava como um coração acelerado, e sentiu o peso da verdade prestes a ser revelado. O homem de terno escuro, com um sorriso que misturava triunfo e malícia, parecia se preparar para as palavras que mudariam tudo. Victor, agora atrás dela, estava com a expressão de desespero estampada no rosto. Mia, não! Ele estava implorando, mas ela podia sentir que algo grande estava para acontecer. Um nó se formou em seu estômago. A atmosfera estava carregada de eletricidade. O que você quer de mim? A voz de Mia soou mais forte do que ela esperava. A luz da caixa jorrava como um feixe de esperança e medo, misturando-se em sua mente. Mas então, antes que qualquer coisa pudesse ser dita, a caixa explodiu em 1000 pedaços. A luz que emanava de dentro dela era tão intensa que todos na sala ficaram temporariamente cegos. E então, no meio daquela explosão, surgiu uma figura rendida. Era sua mãe. Não a mulher magra e desgastada que ela havia visto antes, mas uma versão mais jovem e vibrante. Mia! A mãe gritou, entrelaçando os dedos nas sombras. Agora é nossa hora. Você precisa saber a verdade. Mas antes que Mia pudesse responder, um grito ecoou pela sala. Não, não! Você não pode fazer isso! Era o homem em terno escuro, sua feição distorcida em horror. Você não deveria estar aqui. Ele voltou-se rapidamente para Victor, que estava paralisado. O clima se transformou em um turbilhão de pânico, e a dança do destino se desenrolou de forma abrupta. No meio do caos, a estrutura da mansão começou a ceder e o chão começou a se abrir novamente. Mas, ao invés de cair, o homem de terno escuro soltou uma risada fria. Você realmente acha que a verdade pode ser enterrada para sempre? Sua voz ressoou como um eco de escuridão. Ela vai te consumir, Mia, assim como me consumiu.
Foi então que tudo fez clique para Mia. Aquela figura, aquele homem, não era apenas um antagonista. Ele era parte de sua linhagem, uma conexão que eles carregavam. Você é, meu pai. O sussurro escapuliu dos lábios de Mia, e uma onda de choque passou por todos na sala. Victor engoliu em seco, a boca aberta, como se estivesse prestes a protestar, mas nada saiu. Sim, minha querida, eu sou o que você chamaria de verdadeiro pai. A revelação pendia no ar como um trovão prestes a estourar. Mia sentiu seu mundo girar, todas as peças de sua vida se reordenando em um cenário completamente novo. Você foi levada para longe de mim para que eu pudesse te proteger. O que Victor fez foi algo muito mais profundo do que você imagina. O quê? O grito de Mia ecoou um misto de choque e raiva atravessando seu corpo. Você me deixou. Você me abandonou. As palavras dele, há muito guardadas, explodiram em sua mente. Não foi assim. Eu lutaria contra tudo para ter você comigo, mas havia coisas que você não poderia saber. Meu passado, as escolhas que fiz. O chão continuava a tremer sob os pés, mas dentro do peito de Mia, algo começou a aquecer. E você acha que eu sou apenas uma peça num tabuleiro? Que eu nunca soube? Que eu não sou uma parte disso? O fúria pulsava em seu tom, misturando-se com a confusão. Victor, implorando, interveio. Mia, escute, ele é um mentiroso. Eu fiz o melhor que pude para proteger você. Mas as sombras já haviam se infiltrado entre eles, e a verdade agora pairava no ar, como uma bala prestes a disparar. Uma onda de luz surgiu da caixa quebrada, formando um campo de força entre eles. A mãe de Mia, olhar trágico, sussurrou. Você tem que escolher, meu amor. A verdade ou a segurança? Você pode ficar aqui e enfrentar o que isso significa, ou correr e deixar tudo para trás. E enquanto os ecos de suas vozes se misturavam, Mia percebeu que não havia como escapar. As conexões tornaram-se mais profundas e a escolha estava bem na superfície. Estava em suas mãos decidir que tipo de legado ela realmente queria carregar. Com o coração em guerra, ela olhou para o homem que se dizia seu pai. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas ainda havia muitos buracos. Um estrondo alto ecoou pela mansão. A casa, que havia sido um símbolo de opressão, agora começava a desmoronar. O que virá a seguir? O pensamento ressoou na cabeça de Mia, enquanto ela sentia a pressão de cada escolha. Escolha, Mia. As vozes a cercaram, enquanto as paredes da mansão pareciam desmoronar ao redor dela. O que faria? A verdade ou a proteção? E o que significaria a escolha? O chão a tremia e as sombras a contornavam, enquanto um novo horizonte, nebuloso e perigoso, se formava à sua frente. Mia olhou para o homem que dizia ser seu pai. As palavras estavam prestes a explodir, seus corações batendo forte. O chão continuava a tremer e a confusão se alastrava. Você está mentindo. Isso não pode ser verdade. A sala se tornara um terreno de emoções cruas e intensas. Victor estava paralisado, a incredulidade estampada no rosto dele, enquanto o homem interno escuro se aproximava lentamente. Você sempre soube, não é, Victor? O homem soltou uma risada desconcertante, seu olhar fixo em Victor como um predador prestes a atacar. Sempre se preocupou mais em proteger suas mentiras do que a verdade que poderia libertar sua afilhada. Mia sentiu um nó na garganta. O que mais você esconde de mim? O eco da sua pergunta atravessou o ambiente.
A luz que emanava da caixa quebrada pulsava, como se estivesse respondendo à sua dúvida. Mas antes que Victor pudesse se defender, a casa tremeu violentamente. O chão cedeu, a fissura se alargou, revelando o espaço escuro abaixo. Foi um momento breve, mas intenso. E, quando Mia olhou para o fundo da fenda, algo lhe chamou a atenção. Ao invés de um vazio profundo, uma imagem se formou. Um retrato, um vislumbre do passado. Era ela, ao lado de uma mulher que reconhecia de imediato. A versão jovem de sua mãe em um dia ensolarado. Rindo, sorrindo. Essa imagem era clara, vívida. A luz pulsante agora parecia dançar em torno da cena, como se quisesse trazer aquele momento à vida. Você não pode esconder a verdade para sempre, Victor. O homem interno rugiu e, com um gesto, empurrou a corrente de energia da caixa em direção a Mia. Ela sentiu o poder envolvendo-a, como se seu corpo estivesse preenchido com uma verdade ancestral. E então, uma explosão de luz e sombras lançou todos ao chão. Em meio ao ruído ensurdecedor do colapso, Mia viu aquilo que a deixou paralisada. A caixa, agora em pedaços, liberava uma luz intensa que iluminava o rosto de sua mãe. A expressão dela era simultaneamente calorosa e tensa. "Mia, escute!" a mulher gritou através da confusão. "A resposta está nas escolhas que você faz." E como se o tempo tivesse parado, tudo ficou em segundo plano enquanto Mia olhava em volta. O que havia se tornado um espetáculo de caos tinha em seu centro a verdadeira batalha de sua vida. "Mamãe!" ela gritou. E enquanto a imagem de sua mãe desaparecia na luz, algo dentro dela começou a mudar. A sala estava praticamente em escombros. Pessoas estavam amontoadas, nervosas, algumas tentando sair, outras paralisadas de horror. Mas o foco dela ainda estava na fenda. Algo mais estava se acontecendo. Um brilho crescia do fundo. Uma silhueta começava a aparecer, transformando-se lentamente em uma figura bem conhecida. "Você, não!" Mia gritou ao reconhecer a figura. Um homem que nunca esperaria ver. Era seu avô, o pai de sua mãe, aquele que fora expulso da família, o homem que havia sido considerado uma sombra do passado. Ele olhou para ela, seus olhos pairando entre amor e dor. "Por que você está aqui?" O pânico se espalhou pela voz de Mia. "O que você quer de mim?" O silêncio que se seguiu parecia uma eternidade. Ele não lhe respondeu de imediato, observando-a como se estivesse inspecionando cada traço em seu rosto. Todos estavam paralisados, inclusive Victor, que não sabiam o que fazer. Então, antes que qualquer um pudesse respirar, o avô de Mia lançou uma revelação devastadora. "Eu sou a razão de tudo isso. A maldição que você carrega, a divisão na nossa família, tudo começou comigo." O impacto de suas palavras explodiu na sala como um rompe-barreiras. Mia mal podia acreditar. "O que você fez?" O olhar dela se alternava entre raiva e confusão. Os murmúrios da multidão aumentavam, misturando-se a olhares atônitos. "Eu tentei protegê-los, mas tudo. O que fiz se transformou em um erro." A voz dele tremia. "E agora é você quem precisa enfrentar o que eu criei. O poder é seu, Mia." E naquele instante, a estrutura começando a ceder ao redor dele se transformou. A casa não era mais um abrigo. Era uma prisão, um símbolo das mentiras que haviam sido construídas sobre o passado. Mia estava no centro de tudo isso, sua determinação crescendo. O fogaréu de seu sangue se acendendo. A fenda se alargou ainda mais. E a casa parecia convocar uma escuridão que se aproximava. "Mia, você precisa decidir.
As palavras de Victor ecoaram, mas agora elas eram diferentes. O que era segurança e amor parecia uma prisão. E ela se sentia forte. Eu não posso entrar em mais mentiras. Mas a verdade era clara. Sua vida estava prestes a mudar radicalmente. Enquanto a escuridão crescia e os rostos ao seu redor se tornavam sombras, uma pergunta pairava no ar, mais aguda do que nunca. Você está pronta para encarar o que veio antes de você? E à medida que a casa começava a desmoronar, Mia soube que qualquer que fosse a escolha, nada seria como antes. Mia olhou para o homem que dizia ser seu pai, a confusão a dominando. Um nó apertado se formava em seu estômago. Você está mentindo. Isso não pode ser verdade. A sala inteira estava mergulhada em um silêncio pesado. Os rostos ao redor dela eram uma mistura de terror e incredulidade. O chão tremeu novamente, como se a própria mansão estivesse protestando com a revelação. O homem em terno escuro se aproximou, um sorriso vitorioso no rosto. Ah, mas é a verdade, Mia. Sua mãe nunca quis que você soubesse, mas a escolha é sua agora. Você é a única que pode quebrar essa maldição. Victor, em pânico, começou a protestar, mas suas palavras foram perdidas no alvoroço crescente. Mia sentiu que sua cabeça girava. Você me abandonou! Como ode! As palavras escaparam, cheias de dor. O homem a encarou. A frieza em seus olhos era perturbadora. Eu não tinha escolha. Tive que proteger você do que havia em nossa família. Mas agora é hora de enfrentarmos isso. Então a caixa quebrada em cima da mesa começou a pulsar com uma luz cada vez mais intensa. A energia ao redor parecia vibrar, e Mia sentiu seu corpo reagir, sua própria força interior despertando. Mãe! Ela gritou, esperando a figura dela voltar à mente. Mas em vez disso, um grito estrondoso cortou o ar. Uma explosão. A casa inteira tremeu e o teto começou a desabar. Um pedaço grande de madeira despencou bem ao lado de Victor, que caiu no chão, a expressão de horror estampada em seu rosto. O homem de terno escuro ficou em pé, como se protegido por alguma força invisível, observando. O caos. O passado não pode ser ignorado. Leia as verdadeiras intenções das suas raízes, Mia. E então, uma figura emergiu das sombras na lateral da sala. Era uma mulher com uma presença imponente. Na casa escura, seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Ela olhou fixamente para o homem de terno. Parou isso agora! Você não pode destruir a vida da sua filha por causa de suas próprias maldições. A sala inteira paralisou. Mia reconheceu a mulher de mais cedo. Seu olhar era familiar, e um frio arrepio percorreu sua espinha. Quem é você? Gritou Mia, enquanto a figura se adiantava. Sou eu, sua avó. E finalmente chegou a hora de revelar o que realmente aconteceu. Mulher levantou a mão e um brilho dourado começou a envolver a caixa. Você tem um poder que pode mudar tudo, mas não pode ser usado de qualquer forma. O embate de energias entre os dois homens parecia quase palpável. O ambiente silenciou e todos assistiram, ansiosos, enquanto a avó encarava o pai de Mia. Você não pode continuar com isso. O que você traumatizou nossa linhagem não deve se repetir. O avô, a braços com a fúria cada vez maior, gritou. Você não entende. A maldição não é apenas sobre o que fiz, mas sobre o que você fez em sua vida. Foi você quem selou isso. A cena se tornava mais intensa e a casa começava a desmoronar. Mia olhou em volta, confusa e tomada por emoções brutais. O que você está falando? O que precisa ser quebrado? E enquanto as vozes subiam, uma verdade devastadora surgiu. Quando a figura da avó pulou na frente de Mia,
Um brilho ofuscante iluminou a sala. Basta! Ela gritou, com uma força que reverberava nas paredes. Nesse momento, o tempo parecia parar. O chão ainda tremia sob seus pés. Mas uma calmaria estranha começou a invadir o ambiente. Olhos fixos na avó, Mia percebeu que havia algo mais. Um segredo, um feitiço, um acordo que conectava cada um deles de maneiras que nunca imaginaram antes. Tudo o que você acreditou, a proteção, os afetos, era uma teia de mentiras. As palavras da avó a cortaram como um fio afiado. Então, de repente, o chão se abriu. Um vórtice negro consumiu tudo ao redor, sugando todas as vozes e sombras. E antes que Mia pudesse gritar, ela foi puxada para dentro. Uma escuridão profunda a envolveu, e as palavras da avó ecoavam em sua mente. Você precisa confrontar a verdade. Você é a chave para tudo isso. E assim, ela mergulhou em um abismo, uma nova realidade se formando à sua frente. E neste novo mundo, Mia se viu sozinha, diante do que poderia ser seu destino. Quando a escuridão se dissipou, a pergunta que pairava na brisa foi simplesmente: quem sou eu realmente? Mia estava presa em um vazio profundo. A luz ofuscava seus sentidos, enquanto a imagem de sua mãe se desfazia, como uma miragem no deserto. O chão tremia, mas dentro dela uma força incontrolável crescia. Quem sou eu? A pergunta ressoava em sua mente, um eco que exigia resposta. E então, como um estalo, a lembrança da avó surgiu como uma luz forte, um fio de esperança em meio ao caos. Você é a chave, Mia. As palavras da avó ecoaram, trazendo clareza à mente confusa de Mia. A fenda se aprofundava ao seu redor, mas ao mesmo tempo liberava uma onda de energia que parecia pulsar em sintonia com seu próprio coração. Em um instante de coragem, decidiu: chega! A presença do pai surgido das sombras hesitou. Você não pode enfrentá-lo sozinha. Mas algo dentro dela sabia que a verdade precisa ser exposta. Não vou mais correr. E com isso, os laços que aprendiam a dor do passado começaram a se desfazer. O homem de terno escuro, seu pai, olhou com surpresa. Você não entende as consequências. Talvez eu não entenda tudo, mas a escolha é minha. A voz de Mia era agora um grito de determinação. E enquanto as paredes da mansão começaram a desmoronar, ela decidiu que não seria mais apenas uma marionete nas mãos da família. O amor, a dor, o passado, aquilo tudo era parte dela, mas ela também era mais. Uma onda de luz começou a emanar de seu corpo, misturando-se com a energia da caixa agora destroçada. A figura de sua avó agora estava mais perto, cheia de esperança e força. Venha, filha. Juntas nós quebramos a maldição. E no instante em que as mãos se tocaram, um feixe de luz dourada se expandiu, preenchendo o ambiente, e a casa tremeu, como se estivesse prestes a se desfazer em 1.000.000 de fragmentos. Em uma explosão de luz e som, tudo se transformou. A estrutura da mansão, agora um eco distante, se desfez em poeira, e a realidade ao redor se transformou. Mia sentiu as correntes do passado serem quebradas, enquanto toda a dor e o amor se fundiam em um único momento. Um renascimento. Quando tudo se acalmou, ela se viu em um campo aberto, um lugar que emanava paz. O sol brilhava sobre ela e a presença da avó ainda era sentida. Você é livre, Mia. Agora escolha o que quer fazer com essa liberdade. Mia olhou ao redor. As cores eram vibrantes. As flores dançavam ao vento. E então percebeu.
A vida que lhe aguardava seria cheia de desafios, mas também de novas histórias, novas conexões. Eu escolho viver, escolho a verdade e amar quem sou. O ar ao seu redor pulsou, e a liberdade finalmente era dela. Mas antes que pudesse refletir mais, uma sombra se formou no horizonte. Uma nova presença se aproximava. Algo dentro dela tremia, mas não de medo. Era a expectativa de algo novo. E agora, uma pergunta pairava em seu coração. O que essa nova vida revelaria? Enquanto isso, em um outro lugar, Victor observava. Seu olhar estava cheio de perda e arrependimento, mas também de esperança. Ele sabia que o caminho para remediar seus erros seria longo, mas no fundo havia a certeza de que a verdade, uma vez revelada, sempre levaria à cura. E assim, a história de Mia não terminou ali. Era apenas o início de um novo capítulo, marcado pela escolha, pela verdade e pela busca de quem realmente era. Em meio ao silêncio, os ecos do passado a observavam. Mas Mia agora caminhava com firmeza rumo ao futuro. E antes de você ir embora, preciso de um favor. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e curtir tudo isso que você amou. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever agora, pois este é o momento para mostrar seu apoio. E não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.